São Paulo, o calor pode ter matado, puxa vida, uma criança de apenas 2 anos. Essa história é terrível, terrível. Tinha até esquecido dessa história. Cara. A criança foi esquecida dentro de uma van escolar. Esse caso aconteceu na terça, né, ontem, na Vila Maria, na Zona Norte. Segundo a Polícia Civil, o que aconteceu? O motorista estacionou a van na escola logo pela manhã, mas esqueceu o pequeno Apolo Gabriel Rodrigues dentro do veículo. À tarde, depois de mais de 7 horas trancado, num calor que atingiu 37 graus, e a gente sabe que mesmo quando a temperatura não sobe tanto, para crianças pequenininhas, isso pode ser fatal. Para animais, pode ser fatal também, em geral é. Agora pensa num dia com calor de 37 graus. O menino foi encontrado dentro do veículo, foi levado ao hospital, mas já estava sem vida. No depoimento, o motorista admitiu que esqueceu a criança dentro da van. A monitora que o acompanhava também foi ouvida. Ambos foram presos em flagrante por homicídio. A Prefeitura de São Paulo confirmou que o veículo faz parte do sistema de transporte escolar da cidade. Disse ter prestado todo o apoio à família. O motorista foi descredenciado e uma investigação foi aberta para apurar as circunstâncias desse caso. Obviamente, ele não fez de propósito, né? Claro que ele não fez por querer. Mas fez, e quando se trabalha com criança, você tem que ter toda a atenção focada o tempo todo. Não tem como uma falha como essa, gravíssima, acontecer em qualquer dia do ano, sobretudo no dia mais quente do mês de novembro, em toda a história. Não é aceitável. Esse tipo de caso acontece muito com pais, né? Pais e mães. Mais pais do que mães. Quando mudam a rotina, né? De repente a mãe tá atrasada e fala assim, leva o nosso filho na creche e tal. E o pai, não acostumado com essa mudança de rotina, com a cabeça em outro lugar, vai direto pro trabalho e esquece a criança. Isso acontece diversas vezes. E a pessoa também é investigada e processada eventualmente por homicídio culposo. E eu sempre fico me perguntando se a sociedade não deveria deixar isso pra lá, né? Que o cara já tá pagando um preço muito alto pelo erro que cometeu. Não é esse caso. Esse não é o caso. Não é o pai. É alguém que tinha total responsabilidade e deveria ter a total confiança dos pais. Até porque tem uma monitora aí, né? É isso que eu ia falar. Se a criança não chega, tem uma criança a menos e os pais nada avisaram, ela tem a obrigação de perguntar primeiro para o motorista, o Apolo estava lá, e depois ligar para os pais, para saber se está tudo bem. Né? É isso que fazem cuidadores, é isso que fazem monitores em creches e escolas. E eles não fizeram. Eu fiquei Nenhum pensando, dos dois teve esse cuidado. Fiquei pensando também na própria escola, né? Assim, os professores deram falta em algum momento, porque aparentemente, se ele só foi retirado de lá 7 horas depois, possivelmente foi só quando a mãe foi buscar, né? Quando os pais foram buscar, né? Nesse caso, a monitora é a professora, não é? É a professora? Creche, né? Eu entendi que a monitora fazia só aquele transporte entre a van e a entrada na escolinha, e não necessariamente a professorinha, a professora, enfim, né? A educadora ali, no final das contas. Mas enfim, só foram lembrar possivelmente ou quando os pais foram buscar, ou quando esse transporte seria feito, digamos, na volta para casa, né? Se ele se utilizava desse transporte na ida, possivelmente os pais também se utilizavam no transporte na volta para casa, e é possível que eles só tenham notado isso no momento em que esse retorno seria realizado. Diga aí, Pablo. A monitora era marido e mulher. Eles que cuidam da monitora da van. Então, era a monitora da van. Então, é marido, motorista e a mulher monitora. Os dois trabalhavam com a van. Tá, eles não trabalham na escola, então? Não, trabalham com a van, são credenciados, eram credenciados da prefeitura, foram descredenciados, o motorista foi descredenciado. É aquela pessoa que ajuda na abertura da porta, a criança embarcar, desembarcar, né? Que triste, gente. Nossa, mas e acompanhar as crianças, até porque são pequenininhas, né? Então, assim, não dá para o motorista ficar de olho em tudo que acontece na van, então é por isso que ela fica lá dentro também. Mas sabe que mais cedo, quando eu tava... O Pablo Fernandes manda esses destaques aqui, as manchetes pra gente, logo 5 da manhã, mais ou menos, né? E eu tava assim, num humor de feriado, sabe? Conversando com ele e tal. Quando eu cheguei nessa manchete, eu não tinha visto ainda o episódio. Eu falei, nossa, Pablo, acabou com minha manhã essa história, cara. Porque é muito, muito triste. É uma história terrível, né? Comigo a mesma coisa, Sheila. Eu tava dando risada alta aqui agora, até 3 segundos atrás. Minha nossa, gente. Vamos